Oh, xerere mamá sobre o outro, sobre mamá seres. Hala mamá serere, querere mamá sobre os. Ei, oh, ei, ei, comece a orar em outras línguas. Comece a orar. Há uma unção disponível nessa noite. Uma unção que vai despedaçar julgos. Jugo de enfermidades. Julgos mentirosos do diabo que ele tem colocado no nosso corpo. Em nome de Jesus. Ei, 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 a unção está disponível para você hoje. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus, o nome poderoso, o nome que está acima de qualquer nome, de qualquer enfermidade. Ei, ei, sobre do serei. Ei, ei, ei. Hoje, em nome de Jesus, caroço vai desaparecer. Ei, aquele espírito de opressão vai sair também em nome de Jesus. Espírito mentiroso, em nome de Jesus eu ordeno que saia. Espírito de desânimo, eu ordeno saia em nome de Jesus. Toda mentira de Satanás, em nome de Jesus eu ordeno em nome de Jesus saia. Ei, cheio, sobre o cotreba marrassere. Ei, ao tempo de viver em saúde divina. Essa é a vontade do teu Pai. Essa é a vontade do Pai. Ei, ei, receba pela fé. É pela fé que você recebe. Ei, ei, coração sensível. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Derrama, Pai, o teu Espírito, em nome de Jesus. Ei, Santo, 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 é Ele. Espírito Santo, tu tens liberdade nessa noite. Ei, Espírito Santo, tu tens liberdade de fluir a unção de cura, milagres acontecendo nessa noite. Esse mês é um mês de cura. Você vai sair daqui hoje, eu creio, pelo poder da palavra, cura e manifestação no corpo. O nosso corpo ele é morada do Espírito Santo. Nós temos a vida de Deus dentro de nós. Aonde você vai, o Espírito Santo está dentro de você. Não aceitamos sintomas. Nós somos contra sintomas de enfermidade no nosso corpo. Em nome de Jesus. E eu declaro uma igreja andando em saúde divina. Igreja andando em saúde divina. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, cheio, ei, oh, aleluia. Graças eu te dou. Xerere babamamá serere. Ro sobre control bomomossode. Shebre contra mamahá serere. Sobre control bomomomohá serere. Hey, oh, Xerere babamamá serere. Ro sobre control soderes. Recebre cambra mamahá serere. Hey, hey, oh, há um tempo. É o tempo, a palavra do Senhor ela diz, é pela fé, nós andamos em saúde divina no nosso corpo. O nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Nós levamos a própria vida de Deus dentro de nós. Ele habita dentro de você. Em nome de Jesus, todo sintoma mentiroso, em nome de Jesus eu ordeno que saia e não volta mais. Shobros, rebreba mamamahá seres, rebreba mamamahá sobre o roxeres, hey, haha, shobro contra o mamamon sobre, haha, hey, haha, oh, haha, hey, hey, oh, haha, hey,
Oh, sabrabahaseres. Erena sodro condro mamahas. Ira malamama sodro combro sebremahaseres. Ei, nós sobro contra mamamahaseres. Rei bramama sodre cambra mamahas. Shere contra mamahas. Rosodre cambras recandro supro condro sudi cambras oro condro sudi cambras o sobre mamamacere candro sobro sobre o compra mamahasres recandra sobre os res romama seregandra seres. Ele é santo, 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 santo e poderoso. É Ele, Ele, santo, eragasobros, rere mamamahasere, rendo sobro, brobo mamamahasere, xerere no sobro, brobo mamamahasere, xerro sobros, rere namamofodros, rere mamahas. Sobregandras outros sucombros sabras grosodrere mas sodrere choro cobros sebreba mamahaseres grima mamamahaso deixere para mamahaseres. É da vontade do Pai de você andar em saúde divina. É da vontade dele. Você pode se sentar. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Oh. Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Irmãos, esse mês nós estamos falando sobre cura divina. Eu creio no poder. E se tiver espírito de enfermidade, eu creio também que vai sair. Amém? Porque a vontade do nosso Pai é que nós andamos em saúde divina. Essa é a vontade do seu Pai, que está no céu. E o bom mesmo é que você carrega o Espírito Santo dentro de você. Aonde você vai, o Espírito Santo ele habita dentro de você. E muitas vezes, irmão, às vezes, sintomas vêm no corpo, e nós precisamos fazer o quê? Declarar o que a palavra diz. E muitas vezes, nós aceitamos os sintomas, mas não falamos o que a palavra diz. Isso requer um tempo, declarando e falando a palavra. Aí você imagina você passar um tempo declarando e falando: eu sou curado, pelas feridas de Jesus, eu sou curado, nenhum sintoma não vai estar mais no meu corpo, e começa a declarar e falar o que a palavra diz. Amém. Temos que declarar. E muitas vezes, irmão, está doendo, mas você falando a palavra. Então o sintoma está ali, mas você falando a palavra. Pelas feridas de Jesus eu sou curado. E muitas vezes nós estamos mais com pensamento nos sintomas do que falando a palavra. E a palavra, irmão, Deus tem compromisso em cumprir. Se você fala a palavra, Deus vela para cumprir. É a palavra. Deus está de olho na sua palavra. Deus não está nos sentimentos, no seu sentimento, na dorzinha que você está sentindo. Ele está com a palavra. Quer pegar Deus, pegue Deus com sua palavra. Declarando o que a palavra de Deus diz. Abre lá em Atos 3,
16. Aleluia. Atos 3, 16. A gente vai estar ministrando sobre cura divina, mas é preciso falar algumas coisas do que está escrito na palavra. Diga comigo, pela fé. Pela fé. Pela fé, em o nome de Jesus, o nome curou este homem, que aqui vedes e bem conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu este agora saúde perfeita, com todos podem observar. Qual é a vontade de Deus? Saúde, saúde divina. Deus é contra os médicos? Não. Mas nós somos um povo que temos conhecimento do que a palavra de Deus diz. Saúde. Amém? Eu queria também que você abrisse aqui em 2 Coríntios 4,13. A gente vai abordar algum assunto. A gente está falando de falar a palavra, dizer o que a palavra diz. Aleluias. 2 Coríntios 4,13 diz assim: assim está escrito, cri, por isso declarei, cri também, por isso falei. Então é necessário que fala a palavra. E quando você começa ouvindo, falando a palavra, você vai reativar a sua fé. A sua fé. Por quê? Porque Deus, Ele colocou já uma porção de fé no seu coração. Eu queria que você abrisse lá em Romanos 12:3, que é para você ver como a fé, ela já está dentro de você. Romanos 12:3. E diz assim, ó: porquanto pela graça que me foi concedido, exorto a cada um dentre vós, que não considere a si mesmo, além de que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Então você tem uma medida de fé no seu coração. E como é que essa fé se aumenta? Ouvindo a palavra, ouvindo as mesmas coisas. É necessário que você ouve as mesmas coisas. Sobre cura. Está precisando de cura divina? Ouvindo. Eu sou curado. E depois você vai começar a falar. Quando você coloca a palavra para dentro, e você começa a falar: eu sou curado. Eu sou curado. Pelas feridas de Jesus, eu sou curado. Então, irmão, a sua fé, ela vai ser reativada no seu coração. E quando a pessoa não ouve a palavra, irmão, e quando às vezes não tem o conhecimento da palavra, muitas vezes o diabo vem com suas mentiras e com seus sintomas no corpo. E muitas vezes aceitamos essas mentiras que ele traz. Mas quando nós estamos cheios da palavra, ouvindo a palavra, congregando, ouvindo sobre cura, que esse mês teve ministrações excelentes aqui nessa igreja sobre cura divina. Você não tem noção que cada ministro que veio aqui, subiu aqui, que ministrou sobre cura, cada um, irmão, com uma unção específica, uma unção boa, e nós ouvimos a palavra e vamos colocando palavra para dentro. Palavra que quando os sintomas virem, a pressão de Satanás vir, você pode ter certeza que na hora que você abrir a tua boca e dizer: eu sou curado, a enfermidade saia, nenhum sintoma saia, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu queria que você abrisse lá em Provérbios 6, versículo 2. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Provérbios 6, 2, versículo 2. Olha só: e ficastes enredado pelas declarações que saíram da tua boca, então as
prisioneiros de tua própria palavra. O que Deus está falando sobre isso, sobre a palavra em Provérbios? Eu achei até interessante. São justamente as palavras negativas que saem da sua boca. E eu posso dizer assim: meu câncer, minha diabetes, minha dor de cabeça. É isso que a palavra está falando. As pressão que o diabo traz. Aí aquilo que sai da sua boca, em vez de falar a palavra, você declara: a minha pressão, a minha dor de cabeça. Você começa a falar. Então, irmão, quando o provérbio ele diz assim, ó: enreda e ficaste enredados pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro da tua própria palavra. Irmão, Deus não quer que ninguém fique preso com palavras negativas, não. E aí, muitas vezes, nós precisamos observar aqueles que estão saindo da sua boca. Você imagina uma pessoa, o meu pai, ele tem 91, um bocado, né? Falar os outros não, deixar só para 90 mesmo. E ele deu um AVC, paralisou totalmente um lado. Estava na oração na terça-feira aqui. E eu fiquei até às 5 da manhã declarando: nenhum sintoma vai estar no corpo dele. Depois parece que o diabo não ficou satisfeito, atacou os rins dele. E a próstata também. E o médico falou, disse que ele ia fazer hemodiálise o resto da vida dele. E eu declarando: rins novos. Vai funcionar, não vai precisar. Porque eu comecei a declarar a palavra. Eu tive um tempo declarando a palavra e saúde divina na vida do meu pai. Não é porque tem 90 anos que eu vou deixar ele partir doente. Pegue pelo Espírito. Pegue pelo Espírito. Agora, o que está saindo da sua boca? Está saindo a palavra? Ou eu não estou tendo tempo de meditar na palavra? Ou eu não estou tendo tempo, eu estou tendo mais tempo para assistir filmes e séries do que estar ouvindo a palavra? Eu digo uma coisa para vocês, que quando o diabo manda a pressão, não tem filme, não tem série que vai te salvar. O que salva é a palavra. Aí você vai tirar o que de dentro? Série? Eu não sou contra não, irmão. Você assistir não, você pode assistir à vontade. Mas tira um tempo. E eu estou declarando, meu pai, nenhum sintoma. E eu declarando, o médico ficou assim. Esse rapaz nunca vi isso não, porque tem 90 anos. Ei, curado. Rins funcionando, próstata funcionando. Vai caminhar, está caminhando agora. O que eu falei, a palavra. A palavra. A Radassa andou quebrando o pé, quebrando não, machucou o pé lá em casa. Se eu fosse dar confiança para a Radassa, ela tinha engessado, era toda e estava andando, não ia mais nem para colégio. E eu falei: Radassa, você tem ouvido a palavra. E você precisa concordar comigo. Eu tenho que concordar, irmão, concordar. Aí um belo dia, eu obedeci os 7 dias que o médico deu, tira. Pai, mas Natália, tira e pisa o pé no chão. Aí eu gosto muito da Pietra, mas a Pietra fez um teste nela, pisou no pé bom dela, e ela, está gritando, doeu. E a Pietra disse: não, você tá inventando, o seu pé, eu pisei no pé bom, não foi no ruim. Aí dali para lá, irmã, começou a pisar normalmente. Para você ver, até nisso menino quer enganar a gente. Mas a gente está crescendo, irmão.
está crescendo, ouvindo. Coloquei ministração para ela ouvir. Digo, vai ouvir ministração sobre cura. Você precisa colocar a palavra dentro de você. E diga, anota e vai falando a palavra. Tira um tempo de oração. Não dei muito tempo, não, mas dei uns 15 minutos para ela. Você entendeu como a palavra saindo da tua boca? Da tua boca. É isso que Provérbios está falando. Irmão, quando eu descobri esse negócio aqui de provérbio, e diz, ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro da tua própria palavra. O que está saindo da minha boca? Tem coisas, irmão, que Deus, Ele fica só esperando você falar a palavra dele. Satanás, ele é o pai da mentira. Ele mente e ainda bota os crentes para falar mentira. Deus ungiu Jesus. Vamos lá para Atos 10. Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus. Aleluia. Atos 10, 38. Aleluias. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. É da vontade de Deus ou não é de você ser curado? Aqui está falando. Ele realizou curas aonde ele estava. É a mesma coisa de você também. Nós podemos também realizar curas também. O mesmo Espírito que operava sobre Jesus, ele opera em nós também. Aonde você for. Aí você para meditar em cima desse versículo. Observa ele. E diz, e se refere a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando o bem e salvando quem? A todos. Fala comigo, todos. Ficou alguém de fora? Não ficou. Então é a vontade dele. De você ter uma vida de saúde divina, mas em primeiro lugar, observe o que está saindo da tua boca. Não dá, irmão. Tem um grupo dos irmãos que é muito irmão também, não vou falar a quantidade. Só irmão. E nesse grupo tem dois sobrinhos, um enfermeiro e um médico. Justamente para ele dar tudo o que estava acontecendo com meu pai. Eu não fui contra nenhum que ele falou, momento nenhum. O laudo realmente estava aquilo ali. E eu falei assim, botei no grupo, disse assim, nós vamos crer que o nosso pai, ele é curado e sarado. Aí o do meu sobrinho disse assim, Hélio, só Deus para mudar o quadro. Irmão, quando ele falou isso, que só Deus pode mudar o quadro, com certeza ali a fé já começou a reativar nele. A fé começou. A fé começou. Quando eu ouvi aquilo ali, rapaz, aí eu fui mandando versículo.
E fui falando que Jesus cura, salva, liberta. E eu declarando os rins funcionando, próstata funcionando. Nenhum sintoma de AVC no corpo dele, caminhando normalmente. Mas isso, irmão, porque Deus é bom. Deus é bom. Eu queria que você abrisse lá também, Isaías 53, versículo 4 e 5. Aleluia. Aleluias. Pai, obrigado pela tua palavra, que é a verdade. Irmão, eu não tenho nada que inventar não, irmão, é só pregar a palavra. É o que a palavra diz. É bom você acompanhar para você ver o que a palavra diz. Nos congregamos numa igreja do Verbo da Vida, irmão, que a gente não inventa e nem cria. É só pregar o que a palavra diz. E a palavra em si, ela tem poder e ela funciona. A palavra funciona. Ele diz assim: e no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu seio. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Repita comigo: levou todas as nossas doenças. Para você ver que aqui está no plural. Ficou alguma doença de fora? Não. Você sabe aquela que o médico diz que não tem mais jeito, que já dispensa? A medicina tem seu limite, irmão, mas com Deus não. Essa que é a vantagem que nós temos diante de Deus, que a sua palavra funciona. A sua palavra em si, ela tem poder. Ele livrou sobre si todas as nossas doenças. Não tem nada. Ele já levou. É só o que você tem que fazer? Tomar posse. Estou colocando palavra para dentro de você. Que quando você levantar isso, você vai levantar curado. Aquele que estiver precisando. Amém? Vamos terminar de ler. E diz assim: carregava em seu ser sobre o seu corpo, levou todas as nossas doenças. Contudo, nós julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. O 5 diz assim: mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas, transgressões, foi esmagado por conta da nossa iniquidade. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. Mediante as suas feridas fomos, fala comigo, curados. Curados e sarados. Aleluia. Como Deus é bom. Aleluia. Mateus 8,17. Aleluia. Deus é muito bom, irmão. Mateus 8,17. Vamos ler o que a palavra de Deus diz, para você ver como Jesus, ele foi ungido para curar todos. Vamos ler aqui do 16. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Não ficou ninguém de fora, irmão. Ninguém ficou de fora. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes. Todos. O que está faltando em nós, irmão, é ousadia. Ousadia e colocar a enfermidade para correr. Tem umas coisas, irmão, que
que aquilo que sai em Provérbios 6:2, aquilo que sai da nossa boca, porque o diabo ele vem com pressão, ele vem com as mentiras dele, ele vem com tudo, ele vem com força para cima da gente. E se nós não temos a palavra, irmão, para combater, nós terminamos aceitando aquele sintoma que ele traz. Mas se nós temos a palavra, se enchendo da palavra, a porção de fé que foi derramada dentro do seu coração, e falando a palavra, eu sou curado, eu sou curado. O joelho não está funcionando, começa a declarar: joelho funciona, joelho funciona. Está faltando cartilagem, cartilagem cresça. Está faltando tendão, tendão cresça. O que falta em nós, irmão, é só falar. Não precisa mais nada, fala o que a palavra de Deus diz. Então o 17 diz assim: assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Você viu que a gente leu no livro de Isaías? Jesus pegou a Bíblia, pegou a palavra ali, ele pegou a Bíblia e leu e falou dele mesmo. Ele não falou de outra pessoa, ele simplesmente falou dele. Isaías 53, 4 e 5, e Mateus 8, 16, 17, diz assim: assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e pessoalmente levou as nossas doenças. Se tem doença, ele cura. E se tem espírito de enfermidade, expulsamos também. Tanto ele expulsou o espírito de enfermidade, como ele também curou os doentes também. Então são coisas, irmão, que Deus, Ele quer que você tenha uma vida de saúde. Eu estava orando hoje à tarde sobre esse culto. O Espírito Santo, ele falou bem. Irmão, é o seguinte: o Espírito Santo, ele fala com você em voz audível, e às vezes você ouve o seu espírito também, instruções. Mas eu ouvi, e ele tem umas estratégias que ele fala muitas vezes a gente, quando você está tomando banho, às vezes quando está sentado, tem essas coisas também. O Espírito Santo tem suas intimidades com você, ele fala a hora onde ele quer. Não quer dizer que você está só num lugar separado, não. Quando ele quer falar, ele fala, irmão. E você entende o que ele fala. O bom é que quando ele lança a palavra, você já entendeu. Não tente argumentar, não. Mas ele falou algo comigo bem claro sobre perdão. Ele disse: fale sobre perdão. Se é preciso liberar perdão nessa noite, libera. Se é necessário liberar perdão, libera. Por quê? Vamos lá para Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Esse versículo, ele está falando justamente para crente. Ele diz assim, no 24, diz assim, portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhas fé, que já o recebeste, e assim vos sucederá. Tem alguma coisa que você pede que ele não dá? É tudo. Tudo que você pede. A única coisa que ele quer é que você creia. O 25 diz assim, mas quando estiver orando, se tiver algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoa vossas ofensas. Aqui está falando para quem? Para o crente. Porque ele está falando o vosso Pai. Ele está falando seu Pai. Não é uma pessoa que não tem Deus, que Deus não é Pai. Está falando o seu Pai. Aleluia. Que o vosso Pai vos perdoa vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, o vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Então tem coisas, irmão, que é necessário a gente liberar ressentimentos, liberar aquela mágoa,
essas coisas. Irmão, isso são lixo para o nosso coração. É necessário que se limpa, tira essas coisas dentro de você. Seja sensível à voz do Espírito, libera perdão, enquanto é tempo. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando você libera perdão, irmão, e muitas vezes a cura já vem instantânea, ela vem automática. Tem pessoas que recebem cura na hora que põe a mão a pessoa é curada. Tem outros que vai gradualmente. Continuamos orando, falando com Deus e falando, Pai, declarando a palavra, cura e manifestação, em nome de Jesus. Então, irmão, esse negócio é muito sério, essa coisa de falta de perdão. E Deus, Ele alerta muito bem na sua palavra. Ele fala, o vosso Pai. Nós somos alertados. E Deus, Ele está para velar a sua palavra. Deus, Ele está para cumprir a sua palavra. Não o meu jeito, não o que eu quero, é a sua palavra. Muitas vezes, se eu pudesse botar um versículo aqui, eu botava, sabia? Se deixasse. Mas Deus não deixa não, irmão. Ele não deixa a sua vontade. Ele não quer que você coloque nada. Ele está falando é a palavra. E Ele vai velar para cumprir a sua palavra. Porque sua palavra é a verdade. Vamos lá para 1 Pedro 2,24. E ela mesmo se explica por si mesma, irmão, a palavra. 1 Pedro 2,24. Aleluia. Ele tomou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, fostes curados ou sarados. A palavra que está falando. Curados e sarados. Aí você fala os versículos bíblicos, fala a palavra, fala 1 Pedro 2,24, fala Mateus 8,17, Isaías 53, declarando a palavra. E uma coisa que eu declarava muito na vida do meu pai foi como Abraão, com mais de 170 anos, ele partiu com saúde, irmão, uma boa velhice. Não é? Aí eu falei assim, digo, mas está aqui escrito na palavra, Abraão foi com uma boa velhice, com saúde divina. E você acha que eu vou deixar meu pai tormentado por enfermidade? E falava, pai Abraão também foi curado, viveu uma velhice saudável, curado. É assim que eu declaro na vida do meu pai. Se tiver de partir, irmão, é com saúde. Aí sim eu digo, o crente realmente foi promovido. E na hora certa ele vai. Mas ele vai com saúde. Essa é a vontade de seu Pai. O nosso corpo é morada do Espírito Santo. Carregamos a própria vida de Deus dentro de nós. Temos o Espírito Santo para nos ajudar. E quando nós colocamos a palavra para dentro, Ele lembra dos versículos. Ele lembra de onde você vai declarando a palavra. Que quando eu estava declarando a palavra sobre a vida dele, os versículos vinham, não, saía. Porque eu já tinha colocado, sempre colocando a palavra para dentro. Ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. Amém? Então vamos aqui para Tiago 5,15. 5,14, Tiago 5,14. Olha só o que pastor Tiago estava falando. Tiago era pastor, com certeza ele escreveu essa carta. E ele na igreja, orando pelas pessoas, ele chamava as pessoas. E ele dizia assim: alguém de vós está doente? Ele fez uma pergunta. Ele perguntou: alguém de vós está doente? Aí ele disse assim: chama os presbíteros da igreja. Quem são os presbíteros? São aqueles que são ungidos, os ministros, pastor da igreja. Conhece a palavra.
a fim de que este orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo e o nome do Senhor. Eu não sou nada contra o óleo, mas a imposição de mãos, algo sai. Porque a palavra do Senhor diz que, em Atos, não sei se é 19, que Deus ungiu as mãos de Paulo. Olhe para as suas mãos e diga para ela: minhas mãos são ungidas para pôr nos enfermos, nos doentes, e eles serão curados. As suas mãos. E se não tem um óleo? Não tem problema, usa as mãos. Amém? Queria que você ficasse de pé. Eita, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Ora, baixere. Como Deus é bom, irmão. A palavra foi ministrada. E eu creio no poder da palavra. Que nenhum sintoma de enfermidade vai estar no nosso corpo. Aí diz assim: mas não é bem assim não, é bem assim sim. Que às vezes você ministra a palavra sobre cura e diz assim: não é bem assim não, diga: é bem assim sim, é como a palavra diz. É sim. Não tem outra mistura. É sim, sim, sim. É o que a palavra de Deus diz. E no Salmo 103, eu vou finalizar com esse versículo, Salmo 103. Eira machobros. Salmo 103 diz assim: é Ele quem perdoa todos os teus pecados. É Ele quem perdoa todos os teus pecados. Aleluias. E Ele diz assim: e cura todas as tuas enfermidades. Aleluias. Ei, chobros. Eira babá sobros. Eira malabá sobros. O versículo 4 diz assim: Ele resgata da sepultura da tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência e de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma ave, águia. Eita, você imaginou o vigor de uma águia? Forte, forte. Aleluias. O nosso corpo forte, com sintomas fortes. Nenhum sintoma de enfermidade no nosso corpo, nunca. Saia. Ei. Oh. Ei. Como Deus é bom.